vai se comprovar ao contrário, descomprovando, desconstruindo e atribuindo que é mito. Sabe o que é mito? Ficção. Atribuindo que é algo de uma hipótese última que não tem como provar. Que uma ordem vasta, suja, vai gerar o sol, lua, água, rios, oceanos, animais marinhos, fauna, natureza. Sabe o que mais confundiu Darwin? Eu lendo ontem, sabe o que mais confundiu Darwin no final da sua vida? E ele ficou sem essa resposta, e foi para a sepultura sem essa resposta? Que depois que a teoria estava tudo pronta já, que ele já tinha lançado o seu best-seller, Origem das Espécies, ele chega a uma causa, uma incógnita, que destrói a mente dele e que leva ele para a sepultura sem resposta. O pavão. O pavão deixou Darwin sem respostas. Porque quando Darwin vai examinar as penas do pavão, ele encontra olhos na pena. Você sabia que pena do pavão tem olhos? Sim, senhores. E ele começa a perguntar assim: como essas cores surgiram? Na pena. E essas cores estão encobertas. Porque se eu olhar o pavão agora, sem ter aberto o arco, não vou ver Jesus. Ele só vai ter 3 cores: um azul marinho, não é? Um meio que um bordô ali, e um azul mais claro. Mas daqui a pouquinho abre o arco, um universo de cores. E pega a pena e leva para o microscópio e encontra elementos como se fossem desenhados à mão na pena, obra de um arquiteto. E aí lá no final da pena, olhos. Aí Darwin, qual foi o cientista que criou isso? Qual foi o elemento? Ou qual foi a matéria que sofreu transmutações e que foi gerar esse olho aí? Essas cores aí na pena. E como que elas ficam encobertas e daqui a pouquinho abre o arco e surgem? Então, e aí não teve resposta. Aí a sua tese ficou estacionada. O seu laboratório não funcionou. Por quê? Porque são mistérios da criação. Quem criou é que sabe. E criou justamente com essas incógnitas. Por quê? Para mostrar para a ciência que ele é além da ciência. Ciência, eu não vou te dar a resposta porque você nasceu comigo. O cientista aqui sou eu. Você precisa de pesquisa. Você precisa de laboratório. Você precisa de tese. Você precisa de equipamentos. Eu só preciso dizer: haja. Por isso que a ciência não compreende nunca. Eu preciso de anos de laboratório. Eu preciso de elementos
E ele chega e diz aqui no Gênesis: ouve, haja, façamos. E esse verbo gera nada. Não pode. Não pode por natural. Mas aí Paulo entra e diz assim: aquilo que o homem não viu e que os olhos não enxergaram, é que Deus preparou para aqueles que nele creem. Por quê? Porque ele é além da compreensão humana. Aí Paulo, em Romanos 11: oh, sublimidade das riquezas e do conhecimento e da sabedoria. O que Paulo está fazendo ali? Um culto, tributo ao único que rompe toda a esfera do argumento científico. Aí entra Charles Darwin. Esse é o mais, quem sabe, conhecido, né? Falado, porque torna-se matéria de ensino fundamental, médio e superior, que é a teoria da evolução, o evolucionismo. E aí, o evolucionismo vai depender de o quê? A seleção natural. Organismos vão se adaptando ao meio em que estão inseridos, e essa adaptação vai sofrendo mutação e vai gerando sobreviventes. Isso as árvores, isso as plantas, e isso aos fósseis, e isso ao homem. Por isso que vem a tese aí, macaco. Porque para ele seria o animal que tem uma forma, ou tinha uma forma desde lá do Australopithecus, que vai ser semelhante. Então ele vai defender: olha, esse seria o nosso antepassado, porque já veio com braços, veio com pernas, veio com tronco, veio com cabeça, veio com olhos, veio com nariz, veio com todo um formato. Porém, essa tese dele é também incompleta, porque não tem como provar que uma adaptação, uma mutação genética, uma transformação do ambiente, do cosmos, biologicamente, cientificamente, hipoteticamente, vai chegar ao fim último do aperfeiçoamento, da mutação, da transformação, o homem. E aí você até pode criar um macaco, e eu já criei. Sim, já criei. Tinha 5 quando eu morava em Moçambique. Ele até tem uma certa inteligência, mas não é inteligência, é instinto. Que ele ri, que ele faz as suas artes, as trapezices, mas ele não fala. Ele não cria. Ele não pensa. E o homem pensa. E o homem cria. E o homem fala. E o homem foi colocado lá no Éden para ser o quê? O mordomo. Para ser o quê? O gestor. Então, surge aí o termo Tessaleno e Demos, imagem e semelhança. E isso o macaco não é. Por quê? Porque imagem quer dizer o quê?
ele tem a mesma essência. Inclusive a santidade, sim. Só que a nossa é um estado progressivo. Deus já é santo, mas ele vai dizer: sede santo como eu sou santo. E ele coloca em nós a essência da condição de santidade. E vamos, quando Adão e Eva, quando são gerados e estão lá no Éden, estão em estado de quê? De santidade. Então o que tira a santidade de Adão e Eva? A queda, a transgressão, o pecado original. Ele vai abstrair a santidade, mas não quer dizer que ela foi retirada. Ela ainda existe, está em nós, e ela é progressiva. Por isso que Paulo vai estabelecer lá em Romanos a ordem da salvação, e a santidade é a última da ordem, é a penúltima da ordem, a última glorificação nos ares. Então a santidade, ela vai ser alcançada plenamente, totalmente, na sua totalidade, nos últimos suspiros. Porque até no último suspiro o homem pode perder a santidade. Porque a santidade, sabe o que significa? O termo hagios, perfeito, perfeição. Então, o homem foi criado à imagem perfeita. O homem foi criado à imagem essência. O homem foi criado à imagem, também tem o mesmo intelecto. A mesma capacidade intelectiva, restrita. Vou colocar aí no homem só uma figurinha assim, ó. Mas essa figurinha faz um estrago, não é? E um outro sim, um outro lá dentro, é que entra-se o termo agora debut, semelhança, que é diferente de imagem. Imagem é como resplandecer, e possui elementos, tem características, não atributos, mas prerrogativas que estão em Deus. Inclusive a eternidade pode ser alcançada pelo homem, depende dele querer. E aí o debut, semelhança, é que ele, se Deus não tem forma, não tem como o homem ter forma, ser semelhante no aspecto de forma. Aqui não quer dizer, no termo semelhança, que ele criou o homem à sua forma, porque ele é invisível, e ele não é informe, é espírito. Então, semelhança aqui quer dizer que ele possui característica, essência, composição espiritual igual. E Deus vai conceder isso ao homem, não para o homem se tornar cientista. Deus vai conceder entendimento, capacidade de comunicação, de diálogo, de entendimento, para, no caso, o homem. Por quê? Para ele ser o gestor, o administrador da natureza. E aí alguém vai dizer, ele perdeu a perfeição, mas não perdeu o entendimento, perdeu a santidade, mas não perdeu a condição de gestor.
e é gestor, portanto, ele alcança a condição e possui a condição de criar, não no sentido ex nihilo, mas de criar através da capacidade intelectiva. Aí sim surge a ciência, a partir do homem, que cria também, mas cria porque foi dotado com essa ciência, com esse saber, com esse conhecimento do Criador. Então não veio dele, veio de Deus. O saber veio de Deus, o conhecimento veio de Deus, o cognitivo veio de Deus, a inteligência veio de Deus, e ele é um ser que eu coloquei como administrador, como gestor, para poder dar a condução, a continuidade, o conduzir. E ele não vai criar outros seres, a não ser aquilo que já está proposto no efeito de multiplicação, gerar filhos. Mas ele vai criar elementos, que são elementos criados através do estudo científico. Aí surgem a tecnologia, aí surge a eletricidade, aí surge todas as estruturas que são oriundas do processo de pesquisa e processo científico, que estão na humanidade, que estão no ser, no cosmos, que estão na sociedade, que estão na natureza, e que estão em todo o ambiente, e que estão até aqui. Por que estamos aqui? Porque está sentado em um banco, e o banco não foi Deus, foi o homem. Mas Deus dá o intelecto para o homem, para criar o banco, para ser marceneiro, para ser carpinteiro, para possuir as ferramentas que vão produzir a madeira e tornar ela em forma e dar um molde. Então, esse molde o homem tem a mesma capacidade de arquiteto que ele tem, a imagem. Quando ele chega para Moisés, vai dizer que Uri e Bezaliel vão ser os arquitetos.